Luiz Gonzaga Neto, 17ª edição. Quanta coisa a gente aprendeu. É mesmo. Quanta aulas. Fofoca nós fizemos. Também. Não falamos mal de ninguém. De bastidores. Foram ótimas. E foram ótimas. Conversas de bastidores renderam muito. Muito. E hoje nós temos um convidado que ainda os nossos amigos não estão vendo, mas vão ver já já, que é um vereador que tem uma história, no mínimo, interessante. Muito interessante. Né? É o primeiro convidado político com mandato que aparece aqui. Exatamente. Certo? Então, faça as honras. Um prazer receber o nosso vereador, Júlio Cuba. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a presença. Eu quero dizer que hoje rendeu uma conversa muito boa nos bastidores. Ah, que legal! Eu gosto de ouvir essas coisas, mas eu não sei, acho que é meu lado meio... Nos bastidores, tá? Nos que bastidores, não vai pro ar. Não, essa não vai pro ar. Então... Aliás, a gente podia mudar, fazer um podcast só de bastidores. Só de bastidores. Ia render bastante. Ia render bastante. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, por esse convite aí, de a gente fazer esse bate-papo. Pela essa recepção aí do Vila, do Luizinho. Muito obrigado aí. Sucesso também no podcast aí, a gente tem acompanhado, que já é um sucesso. Obrigado, a gente que agradece. Eu queria também marcar a presença do Lincoln, né? Que é o seu assessor, que está aqui também do lado de lá do vidro, junto com o Marcelinho, vendo se nós estamos ficando bonito ou não na fita, né, Luiz? Exato. Passamos perfume hoje, tomamos banho. Depois a gente vai ter uma aula de marketing político com o Exatamente, exatamente isso. Lincoln, um grande assessor, viu? Grande assessor, parceiro, muito bom, experiente. Secretário de comunicação nosso aí da cidade. Exatamente. Fez um trabalho aí junto à administração. Exatamente. Luiz, puxemos o trem. Eu gostaria que o Júlio começasse falando um pouco da família. Ele contou pra gente que a família tinha um açougue aqui na Alvinópolis, né? Puxa o fio da meada por aí, né, Júlio? Não, legal, Luizinho. Até a gente estava conversando nos bastidores, nem tudo foi isso. Tem coisas dos bastidores aí que a gente não vai contar. Mas... Vocês me perguntaram a minha vida em questão ao comércio, né? Como que eu comecei, o porquê do comércio, por eu ser comerciante hoje, ser empresário também hoje na cidade. E eu tenho uma história lá de trás, história familiar, minha família sempre foi comerciante, porém num ramo totalmente diferente do que eu atuo hoje. A gente sempre foi do ramo da agropecuária, tivemos um açougue por muito tempo aqui na cidade, fizemos distribuição de carne. O açougue São João, aí, para quem é da cidade e conhece, é o açougue que tinha ali na Dona Gertrudes, onde ali a Pizzaria na Brasa hoje. Sim. Durante 25 anos ali ficamos com o estabelecimento ali na cidade. E tinha sítio também, né? Isso, onde a gente tinha toda uma produção ali de criação. Minha família, ela vem da agropecuária, né? Fomos criados no sítio, aqui na cidade, no bairro do Cachoeira, aqui na proximidade do bairro do Boa Vista, onde temos a propriedade lá até hoje. Então essa vem a minha história no comércio, começou aí, pois desde a infância eu acompanhei a família no trabalho, no sítio, no comércio, e a partir daí comecei a vir para o mundo do trabalho, né? Com meus 13 para 14 anos, fui buscar uma independência, digo assim, até estava falando isso aí pro Luizinho, porque é muito engraçado, porque sem os meus pais saberem, por minha livre e espontânea vontade, eu fui até o Hospital Albert Sabin, que estava chegando na cidade naquela época. Eu tinha de 13 para 14 anos de idade. Fui lá bater e fazer uma entrevista de emprego. Então chega lá um menino de 13 anos, que na época fui contratado pela Casa do Pequeno Trabalhador, pelo Capeta. Capeta, famoso aqui, as nossas entrevistas. As nossas entrevistas já rolou essa conversa aí. Deu oportunidade para bastante gente, né? Que hoje está aí foi no mundo do trabalho. Belo trabalho. E naquele momento, foi até engraçado que cheguei naquele hospital, que naquela época era um empreendimento para a cidade, né? Tinha acabado de construir o hospital. Sim, com certeza. Então fui através de um amigo que tinha sido contratado ali também, e tinha a mesma idade do que a minha. E aí bati lá, era a Márcia,
lembro dela até hoje, que era responsável pelo RH, falou, menino, o que você está fazendo aqui? Cadê seus pais? Falei, não, tá aí, menino, pô, 13 anos de idade. Falou, não, precisa dos seus pais. Não, mas eu vim que Daniel, meu amigo, me indicou. Não, mas precisa dos seus pais. Falei, não, mas não dá para mim fazer uma entrevista? Ela falou, não, vou fazer sua entrevista. Aí fiz uma entrevista, fiz uma prova de português, matemática e conhecimentos gerais naquela época. Legal. Português, matemática e conhecimentos gerais. E fui embora. Ela falou, então eu te ligo. Se você passar na entrevista, eu te ligo. Aí ela ligou em casa. Aí minha mãe atendeu. Falou, viu, é a mãe do Júlio? Sim. Então eu tô ligando, porque ele precisa voltar aqui no hospital, que ele fez uma entrevista. E a gente gostou dele, do perfil dele. Entrevista? Júlio, entrevista? Não, você ligou errado. Não tô sabendo disso. Não é Júlio, sabe? Não, ligou errado. Falou, não é. Ele não fez entrevista, mas fez, veio aqui essa semana. Falou, não, então descarta, não vai, o meu filho vai estudar, não vai trabalhar, não vai aí trabalhar. Falou, não, tudo bem, pô. E aí, a partir daí, virou um quebra-pau dentro de casa, né? Aquela coisa de moleque, criança, quero ir. Ela falou, né? Não. E aí, o meu tio, que é irmão da minha mãe, que é quem me criou, que eu sempre considerei como pai. Qual é o nome meu dele? pai, Jurandir Zago. Jurandir Zago. Porque meu pai faleceu, minha mãe estava grávida, então não tive a oportunidade de conhecer meu pai. Então a gente convivemos e crescemos tudo junto ali em questão familiar. E aí, nesse momento, aquela discussão, aí ele virou e falou assim, viu, então se ele quer ir, deixa ele ir, ele vai ver como que é bom. Tem que ir lá, ele vai ver. Bater cartão, trabalhar o dia inteiro. Tá certo, tem que ir mesmo. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. E a partir daí fiquei quase 10 anos no hospital. Olha que legal. Quase 10 anos no hospital. Comecei como mensageiro, trabalhando no arquivo, tirando prontuário de pacientes. Vocês iam lá passar em consulta, eu que pegava o prontuário e levava para a recepcionista. E aí fui galgando ali dentro, fui até chegar no financeiro, trabalhei no financeiro junto com o diretor executivo do hospital. E a partir daí também saí com 21 anos, 22 anos de idade, que eu também falei, pô, agora é um outro passo da minha vida, vou montar meu negócio. Aí todo mundo falou, pô, Júlio, você é louco, 20 anos de idade, 22 anos de idade. Eu queria montar um negócio. Você vai montar um negócio? Eu falei, eu vou, ué. Inclusive até os diretores do hospital, meu supervisor na época no hospital falou, pô, cara, o que você vai fazer? Eu falei, não tem problema. Eu falei, eu sou novo, se não der certo, eu volto aqui bater na porta de novo. Tá tudo certo. Peça emprego de novo. Aí foi quando, em 2008, montei a Cirúrgica Vital, que é a minha empresa aí até hoje. Até hoje, né? Trabalha no ramo de material médico hospitalar e equipamento. E estamos aí. Então, que minha legal, história no comércio, minha história no empreendedorismo é essa. Eu queria fazer um parênteses aí. Legal. Ele falou para mim de 13 anos, né? Isso. Então, o menino de 13 anos batendo na porta do hospital para arrumar emprego e a mãe não sabia. E hoje, em 2023, um menino de 13 anos mata a professora. É mesmo, nossa. Você vê? Você puxou um assunto, né? Delicado dos nossos... Você veja a diferença, não dele, porque é lógico que não foi só ele que começou a trabalhar com 13 anos, teve um monte de gente. Mas você vê o que aconteceu aí, né? O que aconteceu nesse meio tempo. Tempo. Mas muito legal, história bonita, né? E sem saiu, dúvida. E aí você já montou a cirurgia? Aí saí para montar do zero. Do zero, né? Do e zero. Você tinha um investidor? Você tinha alguém que te deu algum dinheiro? Meu dinheiro que eu... Que você tinha... Você foi fazendo uma poupança. Eu sempre fui um cara que gostei desse lado de ser empreendedor, então eu guardava um dinheirinho, aí tipo... comprava uma moto e vendia e ganhava um lucrinho. E guardava, enfim. Então fui fazendo uma reservinha. Aí com isso fiz uma mínima reserva para montar o meu espaço. E comecei a partir daí, do zero. Aonde foi, Júlio? A primeira? Lourenço Franco, lá no centro. No centro. Tá. Próximo à Santa Casa. Sim. Aí a partir dali andou. Que legal. E a política chega bem depois disso? Ou assim, para e passa? Luizinho, eu sempre fui curioso. Nunca fui envolvido na política nesse tempo, né? Nesse período. Eu não era envolvido, não era partidário, mas eu era curioso. Eu gostava de participar, de observar. Por a gente ser comerciante, ser família da cidade,
você vai conhecendo as pessoas, conhece, né? E aí, tava no meio, mas não era partidário. E nem participativo, para ser sincero. Não era um cara participativo que ia participar, por exemplo, de uma audiência pública, sabia o que estava acontecendo em questões políticas na cidade, mas estava ali de uma maneira informal ali no meio, né? Porque conhece um, conhece o outro, e aí sempre tive essa... ninguém na minha família é político, ninguém, né? Não tenho isso dentro da família, nunca ninguém na minha família foi candidato, foi envolvido em questões partidárias, dentro da política. Eu sou o primeiro. E aí comecei aí, conversando, aí comecei a participar. Aí quando o ex-prefeito Saulo, no primeiro mandato dele, quando ele ainda era vereador, porque a gente tinha uma relação, porque a gente também cresceu, a gente tem praticamente a mesma idade no futebol, jogava futebol junto, estudava na mesma escola, na época estudamos no José Alvim, e aí era uma pessoa assim mais próxima que conhecia assim, e aí quando ele ganhou para vereador, comecei a acompanhar um pouco mais esse trabalho, apoiei ali na questão da eleição, aí quando ele saiu a primeira vez candidato a prefeito, fiz um apoio de uma maneira ali, me envolvi mais, e aí a partir daí comecei a ter um interesse maior assim pela política da cidade, né? Nunca deixei meus negócios, não estava envolvido diretamente dentro da política, não era partidário, como disse para vocês, e comecei a participar. Até que aí vamos para dentro do partido, vamos se filiar. Até então você não era filiado? Não, lá atrás não. Lá atrás não, tá. Só depois não. Tava no meio. Entendi. Sim. Pô, então vamos filiar. E comecei, aí a partir daí começamos, né? Conversar, entender. Sim. É importante. Estudar a questão da política. Entender. E é no segundo mandato do Saulo no primeiro que você... mandato já. Mas é só no segundo... No primeiro mandato dele de prefeito, porque aí eu, de uma maneira mais efetiva, comecei a participar mesmo, mais. Né? Quando ele era vereador ali, que a gente tinha um contato, uma relação, enfim, ainda não tinha uma inserção. Aí, assim, no primeiro mandato dele, quando ele saiu, candidato a prefeito ainda, tinha se colocado à disposição, eu comecei a participar mais. Aí, nesse primeiro mandato, aí sim, aí já fui filiado de partido. Que era qual partido mesmo? PSD. PSD já era PSD. Já era PSD. Já era PSD. Que era o partido do Saulo, né? Que era o partido do 55. Sim. É o 55 do Gilberto Kassab, né? E quando é que você vai para o secretariado, a no diretoria? Segundo mandato dele. No segundo mandato. Isso. Tá. Aí fui secretário dele, fui coordenador de cidadania. Aí fui Transporte, você passou? Não, você não passou pelo transporte. Foi de serviços. Serviços, Secretário de serviços. Secretário de serviços, né? Do segundo mandato. No segundo mandato. E aí a candidatura a vereador acontece nesse final do segundo mandato. Eu saí na reeleição dele, do primeiro mandato para o segundo, eu saí candidato. Aí você saiu candidato. Não saí candidato, tá você conhecer, enfim. E eu falei, putz, para mim é tudo novo, né? Sim. E vamos. Só que aí eu ali trabalhando, não tinha disponibilidade ali total de tempo. De tempo para se dedicar. Eu falei, pô, vamos sair. E aí tive 579 votos. Nossa, já teve uma boa votação também, né? Teve uma boa votação. Ali, E aí no segundo mandato aí saí de novo. Aí que agora, foram né? 800 e pouco, 860. Né? 860 votos. 860 votos, sim. Legal. Bem disputado, né? Uma eleição bem difícil, né? Eu digo que... Nossa, a eleição para vereador é a mais difícil. Eu tenho uma opinião que acho que todas as pessoas tinham que passar por uma eleição, né? Por um pleito eleitoral. Porque o que... Você põe a cara para bater também, né? Sim. E aprende muito também, né? Muito. Conversa com muita gente na rua e tudo, né? Você tem um bairro que você tem uma identificação não na cidade? Não, porque tem essa coisa do vereador. Inclusive, meus votos foi bem distribuído, pulverizado pela cidade, né? Legal isso. Uma concentração, né?
Porque eu acho que às vezes limita o vereador, né? Ele ter uma identificação assim, regional, né? Específico, né? Até porque eu defendo esse trabalho de que o vereador ele governa, da cidade, ele tá né? para todos, né? Para a cidade, né? Até porque hoje o número de vereadores que a gente tem, a gente sabe que a dimensão, o tamanho da nossa cidade não comporta pelo número de vereadores que tem. Então, se a gente ficar restrito a um único bairro, a uma única região, eu acho que outras regiões, partes da cidade, vai ficar muito deficiente em relação a isso, né? E já tem a expectativa de aumento, né? De número de vereadores. Conversas, né? Para 15 vereadores, né? Ainda não tem nada Você acha que acontece? Formalizado. Ou que em você função do número da população? Sim, tem uma relação, mas assim, Atibaia já poderia. Porque já teve 17. Até porque já teve reduzido. Já teve 17 e reduziu para 11, né? Qual que é a sua percepção? Você acha que representa melhor? É mais fácil? Porque também tem uma leitura assim, né, Júlio? Que para o prefeito ter menos vereadores é melhor. Mas assim, por outro lado, é maior, né? Até por uma questão de instituição, né? Eu acho que valoriza fazer uma avaliação a Câmara, dessa, né? a gente tem que fazer uma avaliação pensando na questão da instituição. Não fazer valoriza essa comparação, a Câmara, ter mais vereadores. Se o governo vai ter mais governabilidade ou não, né? Acho que não. A decisão não pode ser em cima disso. Exatamente. A decisão tem que ser em cima do que, de fato, a representatividade para a cidade ela merece. O que a cidade merece, né? Em questão de representatividade. Que deve pesar mais, né? E você gostou? Gostei. Você gostou de ser vereador? Você gostou de ser vereador, né? Não, uma pergunta que às vezes não se faz, né? Você gosta de ser vereador? Porque tem cara que não gosta. Não, tem porque eu já vi vários vereadores assim que eles não se encaixaram, né? Deixa ficar. Né? A gente acompanhou muitos mandatos. Que é uma experiência que, tô gostando, como eu digo... É desafio todo dia, é um né? Desafio, também, todo né? dia é um desafio, todo dia é um aprendizado. Todo dia é uma experiência diferente, porque não existe uma cartilha, não tem uma cartilha. Não tem. Não vai ter lá um livro, isso daqui, faz é isso assim que vai acontecer. Que vai dar certo, não. Não, ela é dinâmica. É bem dinâmica. Completamente. Então, é o dia a dia. E tem duas vertentes, acho que aí, né? Tem o político profissional, que é político. Sim. Ponto. Sim. E tem o político que tem o emprego dele. Né? A gente até falou isso com o Pugliese, né? Ele comentou isso. É verdade. Você é empresário é uma profissão, né? Também. Então, política não a sua profissão é vocação, né? Acho que o político tem que ser vocação. Sim. Tem que estar disposto ali, de fato, a servir, né? Quando você se coloca à disposição de ser um representante, você tem que estar disposto a servir. Sim. Acho que não é pensando em algo em troca ali. Sim. Eu vou estar em serviço, de fato, da comunidade, da população. Sim. Representando e fazendo e trabalhando por um bem comum. Por um bem comum. Até porque não podemos, você falar que vai trabalhar por um interesse seu, tá errado. Então tem que trabalhar por um interesse. Na verdade, o vereador, eu acho que essa visão... E esse é o maior exercício que tem para o ser humano, né? Porque para você também conseguir entender isso, você fala assim, puta, às vezes aquilo não é do meu agrado, mas é do agrado da maioria. Sim. Tu sabe, aí você saber administrar, né? Isso é o maior exercício no dia a dia da política, né? E outra, o vereador, querendo ou não, ele está trabalhando para ele. Por quê? Ele tem empresa aqui. Então, se a cidade for mal, a empresa vai mal. A empresa vai mal. A família vai mal. A família dele. Claro, tem filho que estuda aqui, filho, né? Entendeu? Né? Se a cidade vai mal para ele. Ele é vereador aqui, mas mora em não sei aonde. Bom, legal, exatamente. Não é o caso de ninguém, mas eu digo, se ele está aqui, deveria pensar assim, né? Deveria ser esse o... porque o reflexo ele vem, né? Claro. Independente também se você é um empresário, se você tem empresa ou não tem, de alguma maneira o reflexo vai vir para você. Né, você vai ser impactado de alguma maneira. Pela situação da cidade, né? Exatamente. Acho que é o reflexo do desenvolvimento da cidade, do resultado que a cidade está entregando. Sim. Em algum momento você vai sentir isso. Vai bater no você. Vai bater no você, na sua família. Sem dúvida. É o que acontece. Sim. Por isso, quando esse exercício que eu digo que a gente tem que fazer e pensando sempre, calma aí, então a gente está administrando e fazendo para todos. Tem que pensar de uma maneira democrática, de uma maneira que vai abranger a todos,
assimilar as divergências. Não é porque forma, né? eu não uso do transporte público, eu não tenho que pensar em quem usa do transporte público. Claro, sem dúvida. O funcionário da tua empresa usa. Exatamente. Se não funciona, chega atrasado, chega na sua empresa atrasado. Você tem um colega, você tem um amigo que usa, você tem uma criança que precisa para ir para a escola. Claro. Enfim, alguém no seu rol do dia a dia precisa de você. Sim, claro. E precisa da sua contribuição para isso. Claro. Para você ajudar nisso, né? Sem dúvida. Verdade. Puxa aí, Luiz. Ô, Juliano, eu noto assim que nesse primeiro mandato é um divisor de águas na sua carreira, também como político, ainda no primeiro mandato, o fato de você ter sido o presidente da CCJ, né? A comissão que analisa os projetos, né, de Constituição e Justiça e a redação da Câmara, né? Eu acho que tem um Júlio Cuba de antes da CCJ e tem um Júlio Cuba depois da CCJ, não é? Importantíssimo. Essa comissão, assim, ela é fundamental na Câmara, né? Como eu até digo, né, acho que isso daí para mim também foi uma grande experiência, porque eu tive... Nessa trajetória, eu tive o conhecimento e a oportunidade de fazer parte do Executivo. Foi quando, antes de eu ter um mandato, eu fiz parte do Executivo, que é totalmente diferente do Legislativo. Então, fui lá, fui secretário, trabalhei dentro da administração anterior, aí vim ser vereador, legislativo. Então, muda completamente, né, do Executivo para o Legislativo, como... esse pensamento também, putz, você está aqui acostumado a executar, na dinâmica do trabalho, de fazer acontecer, as coisas acontecem, isso, você decide, e depende de você. Né? Porque quando você está ocupando um cargo ali no executivo, depende de você, depende do seu trabalho. Sim. A ferramenta está ali. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, da sua disposição, enfim. E aí no legislativo já é diferente. Então, quando você vai para dentro do legislativo, você fala, putz, aí você depende do executivo. Sim. Você demonstrar talvez um resultado que a população, que você faz essa intermediação. E até a questão também da sociedade, né? Que também não acaba que também não compreendendo essa questão de separar o que é a atribuição do legislador. Autonomia, né? Autonomia. Do legislativo e executivo. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte da mesa diretiva da Câmara esses 3 anos, fui 2 vezes vice-presidente da Câmara, agora estou de primeiro secretário. E tive essa oportunidade de ser presidente da CCJ, no qual isso me trouxe bastante experiência, porque a CCJ é a principal comissão, né, dentro da Câmara Legislativa. O que faz a CCJ, Júlio? Só para explicar para as pessoas. Todos os projetos que tramitam dentro da casa, seja do Executivo, seja do Legislativo, passa por essa comissão, que é onde você dá a constitucionalidade daquele projeto, enfim, então faz com que isso você estude o projeto, faça com que isso você adquira aquele conhecimento, porque é a responsabilidade. Também. Sim. Eu acho que é uma comissão que você tem que estar sempre agindo com responsabilidade. Não tem como você dar um parecer, por exemplo, sem você estudar um projeto, pela legalidade do projeto. Né? Você fala, pô, esse projeto é constitucional, não é inconstitucional? Sem você ter estudado o projeto, sem você ter visto o projeto. Então isso fez com que adquirisse bastante também experiência. E na análise, né, nessa questão dos projetos, principalmente os que chegam do Executivo para a Câmara, né? Porque todos passam pela vão passar CCJ. Pela CCJ necessariamente, né? Isso. Lógico que por outras comissões também, né? Sim. Eu acho legal ter essa experiência do lado de lá e do lado de cá. Como tem alguns vereadores que têm... Eu acho que e aí eu fui presidente, estive como presidente, mas também todos os anos eu já era membro da CCJ. Como também esse ano eu continuo sendo membro da CCJ. Eu não estou como presidente, mas eu também continuo dentro da comissão. Entendi. Então isso também faz com que você... mantenha, né, esse acompanhamento, esse acompanhamento dos projetos que estão entrando. Da tramitação, né, da maneira que... E essa comissão trabalha sempre com os procuradores jurídicos da Câmara, né? Ali sempre acompanhando também, né? Pedindo parecer, né? Pedindo parecer. O pessoal, ele falou que o pessoal não sabe direito do legislar a diferença, né? Tem muita gente que não sabe o que o vereador faz.
É isso mesmo. Né? Viu? Você que está aí, ó, que votou, o vereador representa você que votou nele. Entendeu? Ele está lá para responder no seu nome. Né? Por isso precisa pensar direito. E o vereador é cobrado direto, porque todo dia, né? Todo dia. E tem que ser cobrado. É o político mesmo, mais cobrado do Brasil, é o vereador. Disposição. Que é a ponta, né, Luiz? Eu costumo dizer que a Câmara Municipal ela é a porta de entrada para qualquer tipo de demanda que tem na cidade. Assunto, né? Seja reclamação, seja sugestão. É a porta de entrada, sempre você fala assim, puta, eu vou primeiro nos vereadores. Eu vou primeiro na Câmara Municipal. Que é a ponta. Exatamente. Né? É a ponta. Porque é onde se sente representado, né? Sim. O munícipe, a população se sente, né? Opa, calma aí, aqui Vila me representa. Então é nele que eu vou para ele fazer uma intermediação. Com certeza. Ser esse intermediário da minha demanda, da minha sugestão, porque nem sempre é reclamação, né? Eu acho que muita coisa. É uma sugestão, né? É uma experiência fantástica, eu digo. Por isso que eu acho que certeza. Isso é uma experiência, uma sabedoria que se adquire ali de também saber ali filtrar, de saber compreender. Sem dúvida. Em tudo, né? Em todas as questões, né? Sim. E Júlio, eu acho que é muito importante, assim, um outro divisor de águas aí desse primeiro mandato é que você entra nesse mandato dentro do grupo da situação pró-governo e você migra dentro do mandato para uma posição mais de oposição ao governo, né? Assim, o que eu acho que nem sempre o eleitor acompanha muito isso, né? Acho Sim. que acompanha muito individualmente os vereadores. Mas assim, como você avalia agora, nesse momento, essa mudança, assim, de tom, pelo menos, né? Acho que você... Não gosto nem de usar muito a questão da palavra oposição, né? Porque quando a gente se fala oposição, você se fala numa questão radical. Tem uma carga acho aí, que, né? Acho negativa, que você vai falar, né? putz, numa questão radical, né? E não é isso que a gente vem trabalhando. A gente vem trabalhando numa questão de independência. Numa independência do quê? Do que for bom para a cidade, a gente vai estar junto. E o que a gente pensar que deve cobrar, que deve sugerir, que deve fazer as nossas sugestões, a gente vai estar contrário. Sim. Eu acho que esse também é o nosso papel, do representante, do legislador, porque nem tudo você... É aquilo que a gente disse. Acho que a gente tem que respeitar, mas nem tudo a gente tem a obrigatoriedade de concordar. Claro. Só que quando a gente não concorda, é legítimo que você dê também sua opinião, que você dê sua sugestão. Claro. E faça avaliação em cima disso. Sim. E a questão do governo, quando de fato apoiamos o governo que está aí hoje, inclusive o prefeito ele saiu candidato pelo nosso partido, pelo PSD, elegemos ele pelo PSD, foi o principal partido aí da base, foi um partido de grande importância naquele momento daquele pleito eleitoral, e momentos depois, meses depois, o prefeito ele se desligou do partido por uma decisão dele, e a partir disso, nessa questão desses contrapontos, de algumas não concordâncias em relação à posição da gestão, à decisão que a administração vai tomando, enfim, optamos por essa independência. Claro. Porque também não acho justo falar, putz, eu sou um vereador da base que vou estar na base do governo, usufruindo ali do governo, às vezes usando do governo, né, vamos dizer assim, usando da questão da relação ali do governo e não está concordando, pactuando com a gestão da maneira que está sendo feita. Tá certo. Então, exatamente. Então, acho que fica um por essa mais questão, transparente também, exatamente. Né? Acho que então naquilo que a gente hoje pode contribuir, sugerir, a gente tem feito. Inclusive, nosso trabalho tem sido nesse sentido. Vamos cobrar, vamos sugerir, vamos contribuir aí no que for necessário para o desenvolvimento da nossa cidade. É isso que a gente tem feito hoje e avaliado essa maneira do mandato que a gente está trabalhando. Sim, legal. E então o partido, em questão partidária, hoje o partido sim,
está a oposição ao governo que está hoje, né? Certo. Mas o mandato do vereador é esse mandato, de fato, aí independente. Se for um projeto lá do executivo que for bom para a população, favorável para a população, a gente vai estar junto. Se for algo que a gente tiver compreender e entender que não é legal, a gente vai estar contra. Sim, independente do... Sim. E hoje você discorda de alguns temas muito importantes para a cidade, que eu acho que é gestão da Santa Casa, o projeto do Hospital Municipal, o transporte público, né, prestado pela SOA Atibaia, e mais algumas coisas aí que você tem apontado, assim, divergências, né, assim, quanto à gestão. Né, eu acho que zeladoria um pouco menos. Eu vi você até elogiando a revitalização da Praça da Amada aqui no Alvinópolis e tal, mas apontando também alguns ajustes, né, na revitalização da praça. Mas assim, que balanço que você faz do que não está bem na gestão municipal? Em relação a essa... de trás aí para frente, essa questão da Praça da Amada, de fato a gente fez esses ajustes, pedimos, fizemos essas sugestões aí ao Poder Executivo, porque isso foi uma cobrança nossa, até em entendimento, em trabalho junto aí com a população, porque é uma obra aí que ela já está desde o início do ano passado, desde 2022, que iniciou aquela obra. Sim. Então, quem aí transita pela localidade tem visto que estava cercada aí por tapume, ela estava com o seu fechamento, e quem está de fora não sabia o que estava acontecendo por lá de dentro. E aí, no início desse ano, fomos ver de perto o que estava acontecendo e vimos que a obra não estava naquele andamento, naquela velocidade que ela precisava, até porque já estava com o seu prazo vencido. Ela tinha um prazo ali de entrega da obra que era setembro de 2022, isso foi no início desse ano, a gente viu que ainda não estava concluso. E houve um aditamento, né? Que ainda não estava concluso. E aí, a partir disso, fizemos essa cobrança fizemos o requerimento, pedimos uma posição ao Poder Executivo, e aí deram essa chacoalhada aí e as coisas começaram a acontecer. Aí, essa semana, tivemos lá de volta, vimos que ela já foi aberta parcialmente. A obra foi aberta. Em cima do que já foi feito, fizemos algumas sugestões de ajuste. O totem que eu vi. O totem, por uma questão de segurança, eu acho que por tudo isso que a gente vem vivendo, acho que... uma praça importante. Que se não for o totem, que seja algum sistema de monitoramento, alguma ferramenta, né, algum mecanismo que ajude a segurança pública aí da cidade, porque vai ser um espaço ali, porque ali eles montaram um playground, então eu acho que devido a isso vai ser um espaço que vai atrair bastante crianças, bastante famílias. Eu acho que é muito importante ter esse sistema de segurança. Acho que não somente na Praça da Amada, mas em outras regiões, outras praças da cidade. Você pega ali, por exemplo, a Praça da Matriz, se você acompanha também ali, você vai no final de semana, aquele playground que tem ali perto do Coreto, ali é bastante muitas famílias que ocupam aquele lugar, né? Então, acho que essa questão da tecnologia, essa questão da segurança pública, ela precisa estar sempre no radar do gestor público. Acho que isso tem que ser também uma prioridade aí de governo, porque a gente tem visto aí o que tem acontecido, as violências, só tem aumentado o índice de criminalidade, e infelizmente a velocidade do Estado ela acaba não acompanhando a nossa realidade, demanda, que é a questão do efetivo, a questão de estruturação. Então eu sou da opinião que tudo que tenha para somar, que vai te ajudar a administrar, né? a fazer a gestão, que seja feito, né? E na nossa avaliação, essa questão do monitoramento ela é muito importante nesses pontos. Então a gente fez essa sugestão, aí já aproveitamos como ainda a empresa ela está trabalhando e a gente viu que teve um aditamento dessa obra. Essa obra ela foi contratada no valor de 1.600.000. E aí ela teve um aditamento de 42% que foi para 2.300.000. Então teve um aditamento de obra aí de quase 690 mil reais. E diante disso, da nossa avaliação também, então que seja cobrada a empresa que ela preste de fato um serviço de qualidade. Claro. Sim, então pedimos para o gestor que está da pasta hoje,
o chefe do Poder Executivo, que vá lá e olhe o acabamento da obra, sim, importante, que olhe da maneira que está sendo feita, né? Porque é o mínimo, né? Eu acho que isso daí tem que ser feito, porque a gente sabe que é um valor de 2 milhões e 300, é um valor altíssimo. Então, precisa. Aí sugerimos uma questão ali da grama, porque a gente viu que onde foi plantada uma grama ali hoje já não... Por ser uma localidade, né? Você pegar um playground, vai ficar o dia inteiro pisando. Pisando ali, né? Vai gerar manutenção, vai gerar custo para a prefeitura, vai gerar demanda. Grama sintética. Sugerimos uma grama sintética, até porque tem umas localidades ali que acabaram já colocando. Eu vi. Pensando isso mais a longo prazo, porque com pode isso ser uma solução para outras praças também, né? Isso, nesse sentido. Quer dizer, pode ser um modelo essa praça, né? Isso. Então essa questão da Praça da Amada, como outros trabalhos que a gente vem fazendo nesse sentido, porque a gente defende muito essa questão que o nosso dinheiro, que ele seja investido com qualidade. Acho que o nosso dinheiro ele tem que voltar para nós. Voltar para nós, que eu digo para a população. Claro. Não tem problema nenhum. Vamos pagar o tributo, vai pagar o IPTU, vai pagar, mas esse dinheiro ele tem que ser revertido de uma maneira com qualidade para a população. Então a gente tem defendido muito isso no nosso mandato. Essa questão do investimento e da qualidade do retorno. Com certeza. Que aí cai nessa questão do transporte público, levando um pouquinho para o transporte público. Porque o transporte público, lá no período da pandemia, 2 anos atrás, a gente aprovamos um subsídio. É verdade. Inclusive, eu fui favorável a esse projeto. Certo. Você não fujo disso, não votei contra, não. Você não votou fujo a disso, fui favor favorável. do subsídio. Numa questão nem falando em subsídio, numa questão de falando de investimento. Sim. Porque naquele momento eu falei, a gente precisa arrumar uma solução. Porque é muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente apontar, mas qual que é a solução? Sim, o problema cara, e a matemática ela é exata, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, não existe milagre para o empresário, enfim, e naquele momento período de pandemia, caiu o movimento de passageiros. O usuário reduziu. Atendia certo número naquele momento de usuários e passou a atender um número totalmente abaixo da realidade. Só que é um serviço essencial que não pode ficar sem na cidade. Exatamente. Então, naquele momento lá, pensando e voltando naquilo que a gente disse, a gente tem que fazer a gestão e pensar não na gente. Tem que pensar em quem vai pagar também essa conta. Então, naquele momento lá, falou assim, então vamos jogar a tarifa do ônibus para R$10, para 11, para 12? Mas e aquele lá? Tudo bem, hoje não é 30 mil usuários que está usando o dia, mas é 15 mil. Sim. Esses 15 mil vão pagar lá os 15 reais de tarifa? Aí é que tá. Então, calma aí, mas então se é um dinheiro público, um dinheiro que tem que ser revertido para a gente de uma maneira de qualidade, então para não fazer com que o usuário pague mais essa conta, porque você precisa arrumar uma solução. Você vai chegar e você vai falar, pô, cara, eu não consigo. Pode parar. Aumentou óleo diesel, aumentou isso, não tem usuário, enfim, não pode parar. Sim. E é um serviço essencial. Então, naquele momento, inclusive a defesa, quando eu votei a favor daquele projeto, foi nessa defesa, nessa linha de raciocínio. Com subsídio, a nessa empresa linha do meu raciocínio. Se nessa questão do investimento, de falar, então tá bom, então vamos pagar essa conta. Beleza, o poder público vai pagar essa conta. Vai pagar essa conta. Mas quando ir voltando às normalidades, porque o subsídio ele dizia lá que era até R$700 mil. Até R$700 mil. Teto não aí, que você precise, você precisa pagar os 700 mil. Sim. Então é uma coisa também natural. Que você fala assim, opa, calma aí, as coisas vão voltando à sua normalidade. Então hoje você pagou 700, amanhã pagou 600, 500, 200, até que você vai falar, opa, calma aí, eu não preciso mais pagar. Tá andando. Sim. Só que isso está acontecendo o inverso. E aí é onde a gente, de fato, não concorda, é o que a gente está cobrando, é o que a gente está lutando, vem lutando, porque está acontecendo o inverso. Porque vem se pagando os 700 mil reais, dos 700 mil reais antes a prefeitura ela pagava 50% do passe escolar. Ela pagava só 50% do passe escolar, ela passou a pagar 100% do passe escolar, então hoje paga 100% do passe escolar. Que é sempre uma reclamação das empresas de ônibus, né? Que elas têm que assumir um custo. Paga 100% do passe escolar, e além de agora pagar 100% do passe escolar,
o chefe do executivo, ele soltou um decreto autorizando, na base da caneta, que hoje a tarifa do ônibus é R$4,60. Então que eles vão pagar R$10 todo o vale transporte, que é do servidor, que é todo o passe. Então aquele passe que pagava R$4,60, está pagando agora R$10. Então nessa totalidade, ela está chegando 2 milhões por mês que você que o município está colocando na empresa. Na empresa. Que o município está colocando na empresa. Só que as coisas vêm retrocedendo. Não estão prestando um serviço de qualidade, o usuário está sofrendo. O usuário está sofrendo, os ônibus quebrados, a qualidade sujo, a qualidade do serviço. Não está batendo com o que foi falado no começo. Não fecha a conta. Falou que ia colocar ar-condicionado, que o ônibus ia ser novo. Ônibus novo. Isso eu me lembro. E nada disso está acontecendo. Não, é verdade. Nada disso está acontecendo. Então é aquilo lá. Então não está cumprindo nenhum contrato. Então a minha defesa nisso, essa divergência, é que o governo seja mais enérgico nisso. Numa questão de atitude, porque a gente precisa de ação. E quem tem que ter essa ação nesse momento é o executivo. Né? Precisa ser feito um rompimento de contrato? Assim como a fiscalização do contrato deveria ser. Então, não pode, porque o usuário hoje está sofrendo. O usuário sofre. Sofre com o ônibus que não passa no horário que tem que passar, com as linhas que foram tiradas de rota, com a qualidade do ônibus hoje, que é um absurdo. Dos veículos. A gente recebe mesmo, todos os dias, tem acompanhado, tem ido em trecho. As queixas são enormes, né? São muitas. Então isso a gente... Acho que isso é uma missão aí nossa aí também, do nosso mandato, do nosso trabalho, só que a gente também precisa que o governo seja enérgico nessa questão de querer resolver. Sim. Falar, putz, vamos agir. Se precisar ser feito um rompimento de contrato, vamos fazer. Porque hoje você tem legitimidade para isso. Porque agora não, só que está acontecendo o inverso. Está cada vez mais, é como eu te disse, então começou com um valor, agora já está outro valor. O subsídio aumentou. E a qualidade piorando. E a qualidade piorando. Do serviço piorando. Não está correspondendo. Não está correspondendo. A demanda da população, né? E a questão da saúde, que você também aí, são os saúde, 3 pontos que você colocou. Santa Casa e Hospital Municipal. Eu tenho uma opinião que muita coisa que vem acontecendo hoje, de fato, é em questão da nossa estrutura. Claro. Hoje a nossa estrutura ela já não comporta mais. Hoje se falar em Santa Casa. Hoje, infelizmente, a estrutura Santa Casa, pela demanda que a cidade tem, pelo crescimento que a cidade tem, não comporta. Ela não comporta. E não é aquilo lá. Você vai falar, putz, eu tenho 10 consultórios, eu vou ter 20 médicos? Onde eu vou colocar os outros 10? Não, é questão Você não física, tem a estrutura, é uma questão física, estrutural. Verdade. E fora isso, qual que seria a função da Santa Casa hoje? O atendimento da Santa Casa? É o atendimento da emergência e urgência. Sim. E é coisa que hoje não acontece somente isso. Então uma pessoa ela vai lá para fazer um paliativo, por exemplo. Sim, coisa que teria que estar sendo feito na UBS. Na UBS, no posto de saúde. Então, com a questão primário, da gestão ali, que é o atendimento primário. Então, com essa questão da gestão ali da unidade básica de saúde, de não ter um médico, de não ter o atendimento que deveria estar também prestando para a população, faz com que a população vá para onde? Vai para Santa Casa. Todo mundo e aquilo ali vai virando um gargalo. E aquilo ali vai virando um gargalo. E que você não consegue dar vazão. Sim. E aí começa o quê? A qualidade do serviço. E aí quem está sofrendo é a ponta, é o usuário. Aí ele sofre. Então eu sou da opinião que também o governo também precisa de uma maneira aí mais... dar uma solução para isso. Precisa ir buscar uma alternativa. Claro. A gente tem aí um projeto, um processo aí que começou lá atrás, que era da construção do hospital, que acho que aí todo mundo sabe. Hospital Municipal. Que infelizmente no momento foi embargado, não vamos entrar na questão de mérito, de matéria, enfim. Sim. Mas quando eu falo isso, infelizmente, é porque quem está sofrendo hoje é a população. Sim. É a população que está sofrendo hoje. Sem dúvida. E nesse sentido, foi lá atrás foi
teve um embargo, teve ação judicial, foi pedido um perito para fazer a perícia, para ver se o formato que estava sendo construído o hospital era um formato certo, estava correto, e aí saiu essa decisão. Essa decisão ela saiu do perito faz 1 ano e meio. Que no formato, naquele momento, era um formato legítimo, legal, estava certo. Sim. E aí o processo está parado, faz 1 ano e meio. Então isso, inclusive, quando você falou que eu cobrei isso, e cobrei isso também em tribuna, porque eu falei, putz, o governo ele precisa dar uma atenção, também precisa ser uma prioridade isso. Pô, junta uns memoriais do processo, vai lá despachar com o desembargador, vai lá despachar com o judiciário, isso não o político. Pô, pega o procurador do executivo, claro. O procurador que tem lá 30, 40 anos de experiência de casa, fala, pô, a gente precisa dar uma atenção para isso, independente se é sim ou não, precisa finalizar o processo. Sim. Finalizar o processo. Sim, porque a partir do momento que você finaliza, se é positivo ou negativo, você vai seguir um outro caminho. Você vai para outro caminho. Você vai seguir um outro caminho, você vai buscar uma outra alternativa, você vai... Porque a gente não pode ficar nisso. Fica enrolado, você não vai para lado nenhum. Não, fica enrolado, a realidade é outra hoje, porque se hoje também falar que, beleza, saiu concluso o processo, tá tudo certo, pode dar continuidade. Já não vai mais fazer a obra, por exemplo, naquele valor que era 3 anos atrás, 4 anos atrás. Sim. A gente sabe a realidade hoje do mercado. É verdade. Então isso a gente tem cobrado também, essa agilidade, porque o povo está sofrendo. E dá uma desafogada na Santa Casa também, né? Claro. Não, tudo desemboca na Santa Casa. Porque hoje é lá. Então não adianta... E fora isso, essa questão de estrutura, a gente tem cobrado a questão da qualidade do atendimento da Santa Casa, porque a gente também tem que entender o que é a questão física e o que é a questão de humanização. Sim. Porque a gente também, eu como vereador, eu não posso permitir que um paciente vá lá para ser atendido na Santa Casa e uma recepcionista, por exemplo, mal olhe na cara dele, que trate ele mal. Opa, aí você vai falar assim, Júlio, isso aí não tem nada a ver com questão física. Acho que isso daí é o mínimo, você ser bem atendido. É verdade. Você ser... Então isso a gente também tem cobrado bastante. Né? Inclusive cobrado, indo em campo, indo visitar lá a Santa Casa, cobrado dessa questão daí da gestão. De gestão dessa questão da humanização. Porque eu acredito muito que acho que isso... Saúde sem humanização não existe. Né? Já é um momento ruim, né? É lógico, você não vai no hospital porque você quer, né? Você ainda vai lá ruim, ainda toma uma patada, você é mal aí atendido, fica bom demais. É complicado demais, né? Você viu que o nosso amigo Marcelinho... Levantou aquela placa mal criada aqui na frente. Eu vi aqui na frente, ó. É que ele falou que ele trouxe pão de queijo. Chegou pão de queijo, tá quente pão de queijo, Marcelinho. Mas eu queria mesmo aquele bolo que ele trouxe. Eu tô acreditando, ele vai ter o pão de queijo. Eu acho, eu acho também. Ele vai sair correndo. Não, eu acho que ele já mandou entregar. Eu também acho. Mas continuemos aí. Vamos ver se o Marcelinho dá uma trégua para nós. Será que eu posso? Uma hora extra. Posso fazer aquela pergunta? Se você não fizer, eu faço. Eu não vou. Se você não fizer, eu faço. Ô Marcelinho, aquilo lá que a gente combinou. Mandou acabar. Viu? Desliga o disjuntor. Se você não fizer, eu faço. Não, eu acho que eu vou passar por Vila fazer a Não, faz você. Você é mais tranquilo, você é mais zen, assim. Melhor você fazer. Porque eu tô vendo, assim, um desenho de uma chapa pro Executivo em 2024, que poderia ser Júlio Cuba e Ana Bertalter, mas também Saulo Pedroso e Júlio Cuba. Também. Né? É assim... Posso sair correndo agora ou não? É difícil vai ser sair correndo daqui. Porque não vai. E aí? E aí, Júlio? E aí, Luizinho, qual que é a pergunta? Eu tô vendo... Lá pergunta? Eu tô vendo... Lá pergunta? Eu tô vendo um cenário, né? Pela atuação na Câmara. Não, brincadeira. Primeiro aí, obrigado por você ter essa visão, enfim. Acho que
mas já de antemão aqui digo que não tem nada pactuado, não tem nada concreto, nada sério. Ao contrário, hoje, além de eu ser vereador pelo PSD, eu estou presidente também do partido, estou presidente do PSD, e hoje o trabalho que a gente estamos fazendo dentro do partido é um trabalho de fortalecimento, é um trabalho de reorganização do partido, essa questão de trazer pessoas novas, enfim, para o diálogo. Hoje o nosso líder principal dentro do partido é o Saulo, isso daí, natural, ele é o nosso, exatamente, é o nosso líder principal, no qual a gente estamos trabalhando a viabilidade de ele ser novamente aí candidato a prefeito da cidade. Certo. Então esse é o trabalho hoje dentro do partido. Mas não estamos discutindo chapa, não tem discussão de chapa, quem que é vice, nada. A gente está trabalhando e focado no partido, nessa composição do partido, do PSD. Então é esse trabalho hoje aí que a gente tem feito dentro do partido, do fortalecimento, de buscar novas lideranças para participar do partido. Inclusive já deixo um convite aqui para vocês dois, viu? Sejam muito bem-vindos aí ao PSD aí. O PSD está de portas escancaradas, viu, Vila? Um bom vereador. Eu não, mas o Vilaça... Nós já combinamos, nós combinamos o seguinte, eu e Luiz, assim, já vou falar agora, se começou, eu vou até o fim. Agora vou contar a fofoca inteira. Eu e Luiz somos candidatos, mas a gente é candidato de xepa, né, Luiz? Fica assim, na ponta da feira, assim, ó. Aí no fim da feira, sabe aquele cara que não sabe jogar bola? Aí você tem que escolher, né? Aí os caras escolhem, puta, não, o Vila não sabe jogar bola, mas não tem jeito, tem que escolher o cara, banco, né? A educação física tem que escolher, todo mundo tem que jogar, né? Então é isso, né, Luiz? Nós somos nós somos da xepa. É isso. E se rolasse, você ia? Eu estou à disposição do grupo. Legal. Acho que na política é isso daí, né? Legal. É uma construção, a gente se coloca à disposição do grupo, né? A discussão. Uma vez que você está lá. É o que for o melhor entendimento, o melhor nome, enfim, não tem questão de vaidade, não. Porque eu vejo assim, o seu estilo... Hoje é isso que eu disse. Hoje o que estamos fazendo é isso daí. Eu, como presidente do partido, tenho trabalhado bastante aí nesse fortalecimento do partido, na busca aí de nomes, de lideranças, para compor o nosso partido. Independente se vai se colocar à disposição para ser candidato a vereador ou não, a gente precisa trabalhar o fortalecimento do partido, a gente acredita muito nisso. Ampliação das lideranças e tal, né? Então é esse o trabalho hoje, voltado nessa questão da viabilização aí do nome do Saulo, que é a nossa principal liderança hoje. Não digo nem somente dentro do partido, eu enxergo hoje a maior liderança da cidade política hoje aí consolidada é o Saulo, né? É ele. E hoje o partido trabalha aí para viabilizar a candidatura dele aí para prefeito de novo. Aliás, Luiz, a gente podia conversar com ele. Boa. Claro, e eu acho que o convite já está feito e através do Júlio a gente recebeu o Saulo Pedroso, né, para a gente ouvir um bate-papo aqui. Muito importante, legal. Nós já convidamos, já conversamos com ex-prefeitos. Com ex-prefeitos. Com o Dr. Gilberto. O Beto Trícoli. Com o Beto Trícoli. Tá tudo aqui em cima no card, ó. Tô colocando aqui. Convidamos o Emil também. Convidamos o atual prefeito, Emil. Exatamente. Vamos estender o convite para ele, então. Seria legal. Seria porque bacana. São experiências que a gente acumula, digo, nós aqui, de entender, aprender, né? Entendendo mais a política. Está à disposição. Esse canal vai ficar lá. Né? Até uma coisa que o seu Gilberto falou, foi uma coisa bem interessante que eu não havia pensado. Isso vai ficar lá, né? Daqui, tá lá. Talvez quando você for prefeito, ou governador, ou presidente, eu não sei, vai estar lá. Isso é legal, né? De saber como eu pensava, como eu olhava. Momento, né? Isso é legal. Eu acho né? super importante isso aí. Né? Eu acho bem importante. Então tá feito o convite. Saulo, olha, estamos esperando você para um cafezinho, ali, pão de queijo do
Ó, tem café, pão de queijo. Viu? Só faltava essa aí, Marcelinho. O dia que ele vinha aqui, você tem o pão de queijo. Hoje nós pegamos ele pra Cristo. Ele vai descontar, porque a gente pegou ele pra Cristo. Aí o bicho vai pegar. Aí eu vou fazer questão de vir junto, hein? Que eu vou querer ver como que vai ser essa recepção aí. Sacanagem. Então é isso. Eu acho que a questão a política é muito dinâmica, isso que eu acho que é interessante a gente observar, dinâmica, né? Às vezes está aqui, às vezes está lá, às vezes está lá. O que eu acho mais importante política é a arte de somar, né? Arte. Então, precisa ser. Quanto deveria, é difícil somar nesse mundo de hoje, quanto é difícil. Tem mais... O quanto é difícil. Tem mais aquilo que divide, que diverge, que reduz, né? Do que de soma, né? De esforços, né, Júlio? Eu fico triste quando eu escuto o cara falar, não, política aí, tá, meu... Não gosto de política. Não gosto de política, não falo com político. Eu também, eu não sou, vocês me conhecem, eu não sou partidário, não sou... Só que é o seguinte, não tem jeito, uma necessidade. Todo mundo. E eu sempre ouvi assim, quando você não vai... Outro vai ocupar um espaço vago. Não, não tem, né? E nem sempre o outro tem vácuo na política, né? Vai fazer o que você talvez fizesse de bom. Exatamente. E o caminho da transformação, ela está na política, não tem um outro caminho. Não tem outro caminho também. Ela é a política. Como você então, transforma... eu sempre digo isso, eu penso que a gente precisa fomentar a participação da sociedade cada vez mais. Sim. A participação, essa questão não precisa ser partidária, mas você precisa participar. Saber o que está acontecendo, acompanhar saber uma o que está acontecendo na sua cidade, né? nas discussões. Vai na Câmara, vai saber o que está acontecendo. Vai na audiência pública, vai na audiência pública, né? Acompanha a sessão, lê os projetos que estão no site da Câmara, no site da Prefeitura. Que atinge participa de alguma forma, gente, né? Porque às vezes a gente está discutindo algo que está fora da nossa realidade. Não é o dia a dia do cidadão. Que não é o dia a dia da cidade, sendo que a cidade a gente não discute. É isso mesmo. Sendo que a cidade a gente não discute. É verdade. O quintal da nossa casa, né? Vamos falar assim, né? Sim, então, e o caminho da transformação é na política. Não tem jeito. Não tem outro caminho, claro. Falar, putz, é isso mesmo. Tudo está na política. E aí é essa tudo questão. Tá não vai existir espaço desocupado. Não vai. Nunca. O cidadão tem que ver isso. Se você não também, ocupar, né? o outro vai ocupar. Vai ocupar. Outro vai ocupar. Então, o triste é que às vezes as pessoas falam, mas não tem opção. Ontem eu fui na reunião do Conseg, um cara lá me falou, ele deu uma opinião lá, uma sugestão, um morador. Inclusive ele é tutor de bairro. Para você, ele falou assim, tava lá o pessoal da Polícia Civil, militar e guarda municipal. E aí ele falou assim, viu, eu vejo a atuação da Guarda Municipal hoje, é uma atuação ostensiva, é uma atuação de polícia militar. Por que a Guarda Municipal já não vira, então, um militar? Então, olha pra você ver, ele achando, daí como eu tava lá, como legislativo, ele falou, por que vocês não fazem então a guarda... Por que vocês já não fazem a guarda municipal virar polícia militar? Olha pra você ver. Eu falei assim... Aí eu expliquei pra ele. Eu falei, cara, infelizmente isso não compete a gente. Eu falei, pra você ter ideia, essa questão e essa discussão de unificação das polícias, há quanto tempo que ela já vem? É uma discussão antiga. Só que aonde que vai ser discutido isso? Não é na Câmara dos Vereadores. Não é na Câmara dos Vereadores. Claro onde que vai discutir? É lá em cima. É no Congresso. Aí cai naquilo que a gente falava aí nos bastidores, que a gente não vai falar tudo que a gente falou nos bastidores. Não, claro que mas não. É aquilo que a gente disse. Será que hoje eles estão preocupados lá no Congresso em discutir uma reforma tributária? Sim. Com a nossa cidade aqui, eles lembram de Atibaia lá na reunião de Brasília? Será que estão hoje, de fato hoje, se colocar todo mundo na mesa lá e falar assim, vamos aqui discutir então uma reforma do Código Penal, vamos discutir uma reforma do Código Tributário, do Código Trabalhista, enfim, não está. Não está acontecendo uma reforma isso, administrativa. Né? Será que estão discutindo isso? E é onde as coisas vão acontecer. Então, num ponto desse. E aí é onde a gente volta a dizer, o espaço ele vai ser ocupado. Então, como que a gente vai ocupar esse espaço? Com quem vai sentar na mesa e vai, opa, calma aí, aqui a gente precisa... A realidade que a gente vive hoje é diferente do que a gente vivia 20 anos atrás. Então isso daqui a gente precisa mudar. Isso a gente precisa evoluir. Isso a gente precisa olhar para frente. É verdade.
É verdade. Ó, E aí, Saulo, Luiz? Bom, o Saulo vai virar para a nossa entrevista. Sim. Eu tenho algumas perguntas assim, mas assim, eu acho que numa próxima Na próxima vinda. Agora... Quando ele vier Porque comer se eu pão de for queijo. esticar aqui, eu acho que é bem longe. Agora aí, ele aí já... dá 2 horas, o Marcelinho reclama. Deixa um pouquinho pra próxima. Sempre aquela coisinha assim, não, vamos guardar aquele pedaço da conversa para uma próxima sessão, né, Júlio? Boa. E assim, desde já agradeço a sua Obrigado. disponibilidade de vir. A gente agradece a presença. Que... Prometo que a próxima vez vai ter pão de queijo quente. Porque dessa vez aqui quente, o Marcelinho comeu porque tudo. Pão de queijo frio. Frio não dá, né? O Marcelinho comeu tudo quando ele chegou. comeu, ele no sobrou caminho, nada pra nós. no caminho. Não sobrou nada. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Então, agradecer aí a oportunidade de novo. Contem aí comigo. Obrigado. Quando quiserem convidar, fazer o convite, estamos aí. Obrigado. Debater, conversar, dialogar, dar opinião, enfim, ouvir opinião. Nosso mandato a gente gosta dessa proximidade, desse diálogo, Sim. porque a gente diz que a gente precisa construir junto, a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho, e nem tudo a gente também tem o conhecimento. Sim. Uhum. Estamos na evolução, né? Todos nós, né? Em busca da Exatamente. perfeição, mas não vamos ser perfeitos. Claro. Tá no caminho. E é isso aí. E o seu gabinete está lá na Câmara, viu, gente? Se alguém quiser falar com o Júlio, lá na Câmara, o gabinete está à disposição. Como eu sempre escuto você falar. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença. Valeu. Obrigado. Porta escancarada do PSD está aberto, viu? Obrigado. Agradeço de coração. O vizinho já tá meio que... Não, já faço parte. Mas eu tô meio susto. Olha que bom que fica. O vizinho não tá num outro partido, você vem pro nosso. E eu fiquei sabendo... Agora é a vez do Vila. E eu fiquei sabendo por cá, aqui. Quando o Pugliese falou, não, porque o Luiz... hein? Como assim? Por exemplo? Luiz Caetano Veloso Gonzaga. Autoriza, Luizinho? Como assim? Autorizo. Autorizo. Então Tira a foto. Autoriza? Tira a foto do Vilaça assinando a ficha. Pronto. Fechou, velho. Fechou. Então, obrigado, Júlio. Obrigado. Obrigado, Marcelinho. Lincoln, obrigado pela presença. Valeu. E aí, vamos nós para a 18ª. Sabe lá com quem, né, Luiz? Por enquanto, mistério. Fui. Tchau. Tchau.